Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus 3. Eu vou voltar aqui aos primeiros versículos. Por isso o quê? Por isso que eu acabei de dizer. E o que você disse, seu escritor? Quem é o escritor dos Hebreus? Alguém sabe? Um professor de teologia, num seminário, ele perguntou aos alunos assim: quem foi o escritor aos Hebreus? Todo mundo aí, ele disse: você. Quem foi o escritor aos Hebreus? Ele disse: professor, eu me esqueci. Ele disse: oh, meu filho, lamentável, porque você era a única pessoa na face da terra que sabia e se esqueceu, né? Então, o escritor aos Hebreus, Paulo, pode ser. Lucas, também pode. Apolo, também pode. Barnabé, com alguma probabilidade de estudiosos. Priscila, também pode. Mas esse escritor está fazendo um trabalho muito interessante. Problema com a tradição. Eu até hoje não perdi o sotaque do Piauí. Eu saí de lá com 16 anos para 17 anos. Mas eu ainda tenho o sotaque. A tradição é muito forte, agruda na gente, a gente fica preso. E ele está aqui trabalhando com um problema de tradição. Hoje nós vamos ver um pouquinho disso aqui, que fica grudado na gente. Você vê que tradição é tão forte. Eu já fazia anos que eu não torcia pelo Fluminense. Mas ontem eu estava no hospital, tomando soro. Mas é um negócio que fica na tradição, grudado na gente. E ele está trabalhando aqui com exatamente isso. Tradição. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa ou sobre sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Nosso Pai querido, esta palavra aqui que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, ela precisa ser comunicada por Ele para a edificação do Teu povo, para a salvação daqueles que Tu tens escolhido e para a alegria dos nossos corações.
fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu estava falando que a tradição é coisa forte. A Universidade de Sorbonne, que é muito famosa, ela fez um teste para mostrar o dogmatismo. Como nós nos tornamos dogmáticos, como nós nos tornamos presos àquilo que nós aprendemos. Eles pegaram os alunos e treinaram numa equação matemática que era feita em 4 tempos. Primeiro tempo, você criava um resultado para o segundo tempo, para o terceiro tempo, para o quarto tempo, e você tinha a conclusão do resultado matemático. Eles treinaram os alunos e prepararam até que eles se tornassem bem habilidosos, bem capazes. E eles faziam aquilo porque você sabe que nós aprendemos repetindo. A lei de Chomsky, que diz que por menos de 39 vezes nós não aprendemos uma coisa. Temos que ler uma vez, 2, 3, até 39 vezes para internalizá-la. E nesse caso, os alunos já estavam habilitados para fazer a equação, todos preparados. Eles mudaram a metodologia para fazer em 2 tempos. Em vez de 4, 2. Treinaram os alunos bem em 2 tempos, treinaram bem. Depois deram uma prova. Quantos vocês acham que fez em 2 tempos e quantos vocês acham que fez em 4 tempos? Ora, nós temos uma lei aqui que é a lei do menor esforço. Nós sempre fazemos as coisas com menor esforço. Mas quantos vocês acham que dos alunos, aqueles 40 alunos que estavam na classe, fizeram em 2 tempos e quantos fizeram em 4 tempos? 75% fizeram em 4 tempos. Por quê? Porque eles aprenderam primeiro. E isso trouxe segurança. Aquilo que nós aprendemos primeiro forma a nossa tradição e forma aquilo que nós mais achamos confiável. Em 2 tempos era bem mais fácil. Mas quebrava uma coisa que é a tradição que está em nós. Nós saímos de casa, por exemplo, no casamento, mas a nossa casa não sai de nós. E por isso o casamento vai ter problemas. Porque nós levamos a sogra, levamos o pai, levamos a mãe, levamos a família para o casamento. E aí o casamento dá problema, porque nós estamos agarrados. E o apóstolo aqui, ou o escritor, está exatamente levantando essa questão da superioridade. O autor está desenvolvendo constantemente seu argumento de que Jesus é superiormente superior a qualquer coisa. Ele é maior do que os anjos, capítulo 1. Ele tem uma salvação que é tão grande que se nós negligenciarmos a salvação dele, como escaparemos se não dermos ouvidos a essa tão grande salvação? Ele é grande o suficiente para se tornar homem e não perder nada de Deus e não sujar nada do homem. Jesus é superior. Agora o escritor volta a sua atenção para Moisés, considerado pelos judeus como a maior pessoa de todas.
Ele é considerado maior do que Abraão, ele é considerado maior do que Davi, ele é considerado o maior personagem dos judeus. E ele então vai colocar essa questão aqui, que agora ele volta assim para mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Ele estava querendo mexer com a cultura do povo de Israel. A igreja, que era uma igreja hebreia, era uma igreja de crentes hebreus que haviam se convertido, mas que trazia a sua bagagem e que diante da perseguição, e aqui nós já tratamos isso anteriormente, entre Cláudio e Nero, a perseguição da igreja, cerca de 40 anos depois da morte de Cristo, e é muito, muito emblemático esses 40 anos, porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto para tirar o Egito deles, e a única forma de tirar o Egito deles foi matar todos eles no deserto, porque estavam impregnados daquela cultura. Só 2 dos que saíram, dos 600 homens adultos, só 2 puderam entrar na terra prometida. A tradição é muito forte, nós nos agarramos. E aqui o escritor está lutando com essa questão. Eles poderiam até admitir que Jesus era superior aos anjos, mas superior a Moisés, never. Não pode. Moisés foi quem nos deu a salvação, nos deu o conhecimento da lei. Foi Moisés, através de Moisés. O escritor nos faz aqui pensar que ele estava querendo demover a singularidade de Moisés sem diminuí-lo, sem fazê-lo menor do que ele é. Então ele começa o discurso, eu vou aqui andar um pouquinho com vocês, ele começa o discurso aqui dizendo assim: por isso, santos irmãos, versículo 1, pode abrir a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 3, versículo 1, por isso, santos irmãos, eu gosto desse termo dele, santos irmãos. Ele está falando de alguma coisa muito íntima. Eles são irmãos e são santos, que participais da vocação celestial. Porque ninguém se torna membro do corpo de Cristo, da casa de Deus, se não for através da vocação, do chamamento de Deus. Ele tem que nos chamar. Se ele não nos chamar, nós não vamos. Então, ele diz que, da vocação, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Da outra vez que nós falamos aqui nestes versículos, eu chamei a atenção que só aqui Jesus é visto como apóstolo, ainda que ele seja visto como enviado em outros lugares. Mas a palavra apóstolo só aparece aqui. Por exemplo, vou dar em João capítulo 3, verso 17, João 3, 17, o verbo enviar, que aparece aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. A palavra enviar é apostelo. Ele apostolou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Tem vários termos, tem várias vezes que o verbo apostelo, ele é dito, mas como o apóstolo, só aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu fiz questão
E aqui eu vou me recorrer ao Kuykendall. A confissão é homologar. Homologar é dizer aquilo que foi dito. Quando uma lei é homologada, ela já foi votada e ela precisa ser homologada. Quando você homologa alguma coisa, é que você está dizendo, eu concordo com isso aqui. Confissão positiva é diferente de confissão negativa, mas também tem o mesmo sentido de homologar. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou homologando o que Deus diz que aquilo é pecado. Eu estou fazendo isso como uma homologação. Então, eu confesso sempre 3 coisas diante do Senhor. Eu fui crucificado com Cristo. Porque a Bíblia diz isto, né? Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. A Bíblia também diz isto. E eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. Assim diz as Escrituras. Eu homologo esta frase, esse pensamento. Eu apresento ao Senhor a minha confissão. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão. No Velho Testamento, eu falei isso aqui da outra vez, no Velho Testamento, o pecador trazia um cordeiro, uma pomba, uma bode, e o sumo sacerdote fazia uma transferência do pecado, botava a mão na cabeça do pecador, botava outra mão na cabeça do bode, transferia o pecado do pecador, passava para cá e dava uma adaga para o pecador sangrar a ovelha, o bode. Porque a ovelha, o bode, não era o sumo sacerdote que matava. Era o pecador. Ele que tinha que matar a ovelha. E ele pegava o sangue para expiação. Hoje, não tem mais sacrifício. Nós vamos ver a partir do capítulo 7, 8, que ele vai dizer que aqueles sacrifícios foram sombras da realidade. Eu não preciso mais fazer esse sacrifício, mas eu tenho que apresentar-me perante o meu sumo sacerdote. O que eu vou apresentar? A confissão. Que confissão? Das Escrituras. Eu fiquei com uma pessoa dentro do meu gabinete, onde está escrito, ali tem um quadro que diz assim: fui crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu li e pedi para ele ler. Ele leu. Eu li outra vez e pedi para ele ler. Ele leu. Eu li uma terceira vez e pedi para ele ler. Ele leu. E aí eu pedi para ele ler 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20. Eu digo, eu vou fazer esse cara enjoar. Quando chegou no meio, eu não preciso convencer ninguém. A palavra de Deus tem o poder, ela é a palavra de Deus. Ele disse, agora estou entendendo. Eu confesso a palavra de Deus. Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. A palavra de Deus, as Escrituras, elas estão dizendo o que Deus disse. E eu confesso o que Deus disse. Isso integraliza a minha experiência. Não por condicionamento,
mas pela realidade espiritual da palavra de Deus. O que é o Evangelho? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 1 a 4 de 1 Coríntios. Capítulo 15, de 1 a 4. Irmãos, ele está escrevendo à igreja de Corinto. Irmãos, venho lembrar-vos o quê? O Evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. O Evangelho precisa ser pregado, precisa ser recebido e precisa ser perseverado. Por ele também sois o quê? Salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei. Aí ele usa uma expressão que eu não sei como é que é isso, mas eu vou dizer, que está escrito, a menos que tenha escrito em vão. Eu não sei como é que se crê em vão nas escrituras, mas a gente vai ver para frente que existe esse negócio. Antes de tudo vos entreguei. Entreguei o quê? O que também recebi. Eu não posso transmitir uma coisa que eu não tenha recebido. Eu recebi de quem? Eu recebi do Senhor. Paulo recebeu do Senhor. E você recebeu de quem? Recebi do Senhor através da palavra do Senhor. Que veio, eu vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui tem a súmula do Evangelho. Morte, sepultamento, ressurreição. E o que aconteceu comigo? Morri, fui sepultado e ressuscitei. E o que me apresento diante do Senhor? Senhor, graças te dou porque o Senhor me fez morrer, sepultado e ressuscitado contigo. Ele é o sumo sacerdote da minha confissão. E a minha confissão se baseia no Evangelho. E o Evangelho está baseado na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Embora Jesus seja o mais glorioso dos seres, seu nome chama atenção para a sua humanidade. E a sua humanidade chama atenção para a redenção. Deus não poderia redimir o homem na sua condição de espírito, Deus Espírito. O Espírito Santo não podia redimir o homem na sua condição espiritual de espírito. A única pessoa que pode redimir o homem da sua condição de pecador é o Filho que se fez carne, para assumir na sua carne a nossa envergadura de pecadores e poder morrer a nossa morte para que nós pudéssemos ganhar a sua vida. Aí ele vai mostrar, de certo modo, a superioridade de Cristo sobre Moisés. Capítulo 3, versículo 2 de Hebreus. Hebreus 3, 2. O qual, ele está falando de Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem foi que o constituiu apóstolo e sumo sacerdote? O Pai. E ele foi fiel ao Pai que o constituiu, como foi Moisés em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel, ele não está desprezando Moisés, mas Moisés não foi fiel em tudo a Deus. Ele foi fiel à casa de Deus, falando propriamente de Israel. Versículo 4. 3 agora. Jesus, todavia,
tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Moisés foi fiel à casa. Foi um homem precioso. Trouxe todos os princípios que estavam no céu, na visão que ele teve no monte do tabernáculo, que é uma figura de Cristo. Foi fiel à casa de Deus, mas Jesus é fiel a Deus, o Pai. E como fiel a Deus, o Pai, ele é superior a Moisés. Ele tem uma superioridade. Tem sido considerado digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem é maior? A casa ou o arquiteto da casa? A casa ou o construtor da casa? Quem é o maior? É aqui que nós... Outra vez eu falei do Parthenon, né, que todo mundo admira, mas os arquitetos ninguém sabe quem foram. Nós damos mais valor à estrutura porque nós somos idólatras do que aquele que a estabeleceu. Ele está mostrando aqui que aquele que construiu a casa é maior do que a casa. Vamos ver o versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés foi um homem preciosíssimo, mas Moisés não era Deus. Agora Jesus é Deus. Ele não só é o filho do homem, mas ele é o filho de Deus. E ele foi quem estabeleceu todas as coisas. Vamos para o versículo 5. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Como? Servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Agora presta atenção. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha que coisa mais preciosa aqui. Cristo, porém, como filho, Moisés como servo, Cristo como filho. Os dois são fiéis, um é fiel à casa, o outro é fiel ao Senhor, são parecidos, mas quando chega aqui, um é servo e o outro é o filho, é Deus. A casa de Deus, que somos nós, pertence ao filho. E é ele que tem que edificar a sua casa, a sua igreja. Vamos ler. Deixa eu puxar a memória aqui. Mateus capítulo 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? Qual é a pedra? Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra de onde toda a igreja vai ser construída. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. A palavra inferno aqui não é bem traduzida. Hades é o lugar dos mortos. O inferno é o lugar do diabo e os seus anjos. Aqui
tem uma diferença porque depois o Hades vai ser jogado com o inferno no lago de fogo. Mas nesse ponto aqui, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Você crê nisso aqui, meu irmão? Pois é, pois é. Essa igreja somos nós. Igreja não é uma pessoa, é um tabernáculo, é um povo. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Hoje o Fernando, pela manhã, eu não estava aqui, mas eu acompanhei a sua mensagem preciosa, quando ele tratou exatamente da importância que tem a igreja. A igreja não é um clube, não é um ajuntamento de pessoas. Ela é um fatiamento do caráter de Cristo. Ela é uma relação da vida de Cristo. E aí no versículo 16 ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção os verbos na Bíblia, sempre a gente tem que prestar atenção. Ele diz assim, não sabeis que vós sois, plural, santuário singular. Ele não disse que vós sois santuários. Vós, plural, sois santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita não em você, mas em vós. Não em tu apenas, mas em vós. Com comunidade, ideia comunitária, corpo de Cristo, casa de Deus. E só este arquiteto pode fazer isso. Vamos dar uma outra olhada em 1 Coríntios 6,19. 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Ele não está falando apenas do corpo físico aqui, é o corpo, a igreja, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus? Vamos dar uma outra olhadinha em 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Sereis o meu Deus, e eles serão o meu povo. Você nota perfeitamente a ligação de que a igreja, a casa de Deus, onde Cristo é o cabeça, o fundador, ele tem a sua autoria sobre a igreja. Ela não é de ninguém, ela é de Cristo. O nome de Cristo é usado aqui pela primeira vez nesta carta sem o artigo, o versículo 6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Ele diz Cristo, porém, como filho, não o título, o Cristo, mas Cristo, o Filho, ele, sobre essa preposição aí que está diz em sua casa, a preposição epi, no grego, dá mais a ideia sobre a sua casa. Ele está no comando da sua casa, a qual somos nós, que guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança.
esse versículo deixa um problema para nós. Será que nós somos salvos se formos fiéis? Ou porque somos fiéis, nós perseveraremos até o fim? Não é porque eu sou fiel que eu vou perseverar, ou eu persevero para ser fiel? Eu creio na salvação imperdível, para dizer a expressão do ministro. Você não perde a sua salvação, mas você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em você e em mim tanto querer como o realizar. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus Cristo é superior a Moisés. Moisés foi um homem maravilhoso. Ele nos deixou um legado maravilhoso. Mas quando o escritor aos Hebreus começa a carta, ele diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Moisés era um profeta. Nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Quando Jesus ia no caminho de Emaús com os seus discípulos, aqueles 2 discípulos que estavam com seus olhos tapados, eles iam conversando com Jesus e depois eles disseram, e começando por Moisés e pelos profetas, ia lhe expondo o que as Escrituras diziam a seu respeito. Moisés foi um profeta fantástico, fabuloso, maravilhoso, mas Jesus tem maior glória do que ele. E você não tem salvação fora de Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Quando Paulo, escrevendo a carta a Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 9, depois dele descrever o esvaziamento da divindade, indo até a morte de cruz, ele apanha a exaltação de Cristo no versículo 9 e ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Gente, isso aqui eu não sei o que significa, mas eu sei que é muito grande. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é superior. E eu queria deixar hoje com você apenas isto. O que Jesus tem sido na sua vida? Como você tem visto Jesus? Apenas um líder religioso? Apenas alguém que realizou uma morte lá no Calvário há muito tempo para perdoar os meus pecados? Ou você tem olhado Jesus como aquele que pode não só salvar a sua alma, mas também salvar o seu corpo, no final das contas? Salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O nosso Salvador é maravilhoso. Volte-se para Ele de todo o seu coração.
Primeiro você recebe, depois você persevera. Pregando, alguém recebe. Recebendo, você persevera até o fim, na esperança que está. Ele usa aqui a expressão guardemos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu vou só contar uma historinha aqui hoje do Zacarias. Esse vídeo correu aqui no Brasil. Zacarias era um maometano, um muçulmano, ele era um cristão, judeu cristão. Zacarias era um judeu cristão, que foi atacado por uns jovens muçulmanos. O quebraram, o feriram e deixaram morto dentro da mata. Lá dentro da mata, as suas últimas palavras foram: Deus te abençoe. E ele foi largado lá. E aquele homem, mais tarde, lá no Egito, se tornou aquele que feriu o Zacarias, se tornou um homem de sucesso, um homem de negócios, prosperou. E o Zacarias sumiu da história dele. Um dia o sobrinho dele ficou doente e alguém disse: olha, eu tenho um grupo de copta. Os coptas são cristãos cristãos egípcios, que eles oram. E ele foi levar uma criança e aqueles cristãos oraram pela criança e a criança foi curada. Porque Deus continua curando, continua libertando. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e celular para sempre. E o menino foi curado. E o cara ficou muito impressionado. E quando ele vai descobrir, lá no meio do grupo, tinha um homem que virou para ele: você não é o Zacarias? Ele disse: sim, sou o Zacarias. Você se lembra de mim? Ele disse: faz 30 anos que eu oro por você. Faz 30 anos que eu tenho pedido a Deus pela sua salvação. E esse homem conta um testemunho dele no meio de uma congregação. Eu, que sou chorão, choro por bobagem, mais por isso. Este Deus que salva a gente continua salvando. E tira de nossas costas a vergonha, a culpa do pecado e nos dá o maior patrimônio que você pode ter aqui na terra: Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Então eu espero que você leve a sério isto, porque a glória de Moisés é maravilhosa, mas a glória de Cristo é superior a qualquer coisa neste mundo. Que Deus nos conceda o privilégio de vivermos para a glória dele.